Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Primeiro, parabéns pela classificação à final, primeira final de vocês no comando do Flamengo. E queria abordar com vocês a parte defensiva hoje, né? Mais uma vez o time sem sofrer gols, 11 jogos sem sofrer gols. E o Rossi quebrando o recorde do Cantarelli, sendo o goleiro com mais tempo sem ser vazado no Flamengo, né? Em jogos oficiais. Boa noite. Boa noite. Uma equipe consistente, sim, com o Rossi batendo essas marcas, fruto de uma equipe toda. E que fez gol em todos os jogos. Hoje fez com ele anulado. Contra o Vasco também. O Vasco, tá certo. Contra o Vasco também. Então teve os dois lados, o lado de fazer o gol e o lado de não tomar. Próximo aqui. Sabia que era mesmo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Tite, assim, quando você chegou, todo mundo sabia da sua história no futebol, mas a torcida do Flamengo, com aquela visão torta de que você seria um treinador defensivo, tinha uma certa ressalva. E agora a gente vê uma aceitação muito grande em relação ao teu jogo. Você vê que hoje, na hora de aparecer o seu nome no placar, a torcida vibrou. Se fosse em outros tempos, a gente que trabalha aqui cobrindo o Flamengo há muito tempo, esse 0-0 sem o Flamengo machucar muito, a torcida podia estar impaciente, e ela foi paciente o tempo todo com o Flamengo consciente, como na partida de hoje. Queria perguntar para você e o Matheus, como é que vocês viram assim, esse comportamento da torcida em relação ao Flamengo seguro, que mais uma vez pouco sofreu, tirando aquele chute do Renato Augusto no início. Obrigado. De novo eu vou falar em equilíbrio. Nós passamos uma semana com muita dificuldade. Está falando com o Fábio agora. A dosagem do trabalho, e o jogo que a gente fez, ele exigiu muito. Então, tu vês que hoje nós tivemos uma série de substituições que vão ser feitas em função do desgaste e dos problemas durante a semana que nós tivemos. Isso é significativo. E, às vezes, tira a finesse, o refinamento de uma jogada maior que de contra-ataque, porque o adversário precisava do placar, adiantava a marcação e dava espaços nas suas costas para ser aquilo que nós temos de qualidade, de ser agressivo, de ser vertical, né? E essa finesse faltou um pouquinho mais para nós termos aquilo que fala de equilíbrio na contundência, nas ações ofensivas. Em contrapartida, ele teve a solidez que tu colocaste. Muito importante também a torcida entender a característica do jogo, né? Um pouco, que era uma equipe que vinha para correr riscos dele também, e acredito que a nossa postura também ajudou o torcedor a entender. A gente sempre procurou agredir a marcação, sempre procurou marcar alto, onde estava a bola a gente procurava agredir e não ficar lá atrás esperando alguma situação do Fluminense. Tanto que eles tiveram poucas situações de finalização no gol, só a do Renato, né? Sem esquecer de um detalhe, vamos considerar, e é significativo, os dois últimos campeões da Libertadores se enfrentaram. Tá certo, né? A grandeza do espetáculo, do jogo, da qualidade técnica, do grande técnico do Diniz, né? Então, todo um contexto importante em dois grandes jogos. Oi, Tite, boa noite, parabéns pela classificação, Matheus. Tite, eu queria que você falasse um pouquinho do espaço que o Flamengo não vem dando, e aí é claro que a gente está falando do Fluminense, mas isso já vem acontecendo há muitas partidas, o Flamengo não vem dando espaço entre linhas para o adversário criar. Eu percebi que, por exemplo, no segundo tempo, quando o Fluminense precisava do resultado, mas isso aconteceu em diversas partidas, eles não conseguiam criar, ou criavam muito pouco, entre linhas, porque o time anda muito compactado, mesmo com as linhas altas, ou com linha média ou linha baixa, que era o caso ali mais do segundo tempo. Então eu queria que vocês comentassem, eu sei que é um trabalho de formiguinha, né, de todos os dias, né, mas eu queria que vocês comentassem, porque isso mais uma vez aconteceu hoje. Obrigado e parabéns. Primeiro tempo a gente não conseguiu jogar, porque nós que chegamos no intervalo, não precisamos jogar mais, voltou bem no segundo tempo. Eu acho que fez 15, 20 minutos muito bons, fez o gol. Quero ver os melhores lances, quero analisar melhor o lance. Fez o gol. Depois, naturalmente, a tua observação eu concordo, ela vai chegando no final do jogo. As próprias substituições nossas que nós estamos fazendo, aí o adversário procurando fazer o gol e nós sermos consistentes. O que é que tu falaste? Quando tu tem as duas linhas muito compactas, assim, tu dá lado para jogar, tu não dá centro para jogar.
e eles não conseguem entrar, né? Essa é uma fase defensiva em qualquer altura que seja. E se retoma dentro de uma média ou ganha numa alta, nós tivemos, acho, no início do jogo, uma chance viva de gol, né? Numa retomada, num tiro de meta do Fluminense, me corrija se eu esteja errado. No início, não? Estou viajando, não. Então, desculpa, então, a comissão técnica está dizendo que não. Mas, enfim, quando tu retoma a posse de bola, tu está mais perto do gol, né? Tu está mais próximo de uma ação ofensiva. Eu falo isso de marca atacando, porque tu não sai do teu lugar. Quando tu retoma a posse de bola, tu já tem o jogador, o externo aberto, já tem o pivô, tu já tem o homem da velocidade, tu já sabe onde está, tu joga com essa forma. Isso a gente procura fazer, não só a equipe que inicia, mas também aqueles que não participam do início do jogo. Tite, Matheus, parabéns pela classificação à final do Campeonato Carioca, boa noite. Há uma expectativa muito grande da torcida por dois jogadores de maneiras distintas, né? Várias vezes você já falou da qualificação do elenco e até da sua tristeza de não poder dar a oportunidade que você gostaria a todos os atletas que têm se empenhado. Um é um jogador que já foi muito importante para o Flamengo, está buscando retomar o seu melhor momento, que é o atacante Gabriel Barbosa, e o outro, o último reforço do Flamengo, que é o Léo Ortiz, né? Como é que se trabalha essa possibilidade da utilização? Eles que ficaram no banco de reservas e o Gabigol até voltando de lesão, mas não foram aproveitados ao longo da partida. A gente trabalha da mesma maneira que a gente trabalha com todos os atletas do grupo, exigindo durante a semana o empenho, a dedicação, o nível de treinamento alto, e aí depois no jogo a gente tem que tomar escolhas em cima do que a partida demonstra para nós e em cima do que a gente trabalhou a semana inteira. São atletas grandes, que vão ter momentos grandes ainda com a camisa do Flamengo, mas é o dia a dia, está construindo tudo junto com a equipe toda. Quando nós estávamos com a substituição de vir para dentro o BH, o Bruno Henrique, tinha muito espaço nas costas da linha defensiva do Fluminense. E um jogador que ataca espaço com velocidade do BH é decisivo. Então, eu ia utilizar um jogador menos de retenção e mais. Afora o Gabi retornou essa semana, eu acho que ele fez um treinamento, dois com o grupo todo, com o grupo mais forte, né? Assim como o Wesley. Né? Então, nós tínhamos, assim como o Vitor Hugo, mas numa condição maior. Então, o jogo também pedindo. E o Ortiz, o Léo Ortiz, cara, tenho os dois zagueiros que estão jogando muito, selecionáveis, os dois são selecionáveis para mim. E tem o Davi Luiz, que é um jogador internacional, uma qualidade extraordinária, que todas as vezes que ele entrou, jogou demais. Então... Tite, Matheus aqui, Gustavo Henrique. Ô Tite, o Flamengo tem 15 dias, né? Até o próximo jogo da final. E eu achei que hoje o Flamengo teve uma atuação que conseguiu fazer a classificação. O Wagner, achei que não foi tão bem o árbitro do jogo. O Matheus, que gosta muito de trabalhar a rapaziada lá, a finalização, a defesa. O que eu queria saber é uma pergunta para os dois, na verdade, né? Nesses 15 dias, com certeza, é a última grande parada que o Flamengo vai ter antes de Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Diante de tudo que vocês analisaram até agora, esses 15 dias, o que vocês dois acham que o Flamengo pode melhorar? O que vocês dois acham que o Flamengo pode evoluir em termos de treinamento, em termos de um acoplamento melhor de sistema de jogo, porque são 15 dias de trabalho. O que vocês estão pretendendo, o que vocês estão analisando para esses próximos 15 dias? O primeiro aspecto é a manutenção do desempenho e evolução. Manutenção e evolução. Se tu pegar parâmetros, vamos dizer, o jogo anterior do Fluminense é a referência. O jogo anterior, ele é a referência, ele é.
Ele tem um componente, não quero falar, mas da mesma forma que teve um componente físico, uma intensidade extraordinária do outro jogo, uma retomada dentro do campo adversário. Essa semana a gente sentiu nesse aspecto. Justamente por esses jogadores, o Nico ficou um dia sem treinar, o Eric voltou a treinar quinta. O Ayrton voltou a treinar quinta. É contextualizar isso tudo. A gente recuperou o Alan. A gente ficou 15 dias para dar a ele uma condição física, retiramos ele da coisa para ele ter um preparo físico para ter uma situação e ele apresentar agora. Tá? Então, esses componentes todos, da gente falar em termos táticos, a referência ao jogo anterior, em termos físicos é uma recuperação, eles são jogadores internacionais e estão em seleção também. Vou ficar torcendo agora para o outro lado para não machucar, né? Vou ficar assim. Tu vai torcendo para alguém? Não, estou torcendo para não machucar agora. Completa, Matheus? Tá bom. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Parabéns pela classificação. Gostaria de saber agora sobre o próximo jogo, que será ou contra o Nova Iguaçu ou contra o Vasco. O Vasco sendo o melhor ataque, a melhor defesa, tirando o Flamengo. E o Nova Iguaçu, que é a nova revelação do campeonato. Eu queria saber qual é a diferença entre se preparar para um clássico, que seria, no caso, o Vasco, e a diferença de se preparar para a nova revelação do campeonato, o Nova Iguaçu. Os dois fizeram por merecer, não dá para escolher. Eu vou ficar amanhã sentado e vou ficar olhando, vou ficar... Confesso que a gente não vai... O padrão de análise do adversário independe do tamanho do clube, que tu fala do tamanho do Vasco, ou do tamanho do Nova Iguaçu recente, ou a campanha que faz, a gente sempre procura analisar o que está dentro de campo. Então, independente de quem for, qualquer um dos dois, a gente vai analisar muito bem o que tem dentro de campo, as peças que podem fazer a diferença e como a gente pode levar vantagem ou anular o adversário nesse sentido. Nessa resposta, o meu filho foi melhor do que eu. Nessa aí, ele falou que eu não tive discernimento de falar. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Aproveitando que você falou que o Matheus foi melhor do que você nessa, Tite, eu também trabalho com a família. Eu queria saber como que é essa relação de vocês dois trabalhando junto à comissão como um todo. Mas como o Matheus sente esse dia a dia, como o Tite sente o dia a dia, eu vou fazer a pergunta que eu iria fazer. A lateral direita ela vem evoluindo bastante. O Varela claramente vem demonstrando um futebol bem melhor do que aquele que ele demonstrava no ano passado. E teve um estudo que foi feito que bota os laterais mais promissores do mundo. E o Wesley foi indicado a esse estudo. Queria que vocês comentassem sobre a evolução do Varela e também se vocês veem esse potencial no Wesley, algo que você já disse há bastante tempo, Tite, que a lateral direita tinha grandes jogadores, até quando o Mateuzinho estava aqui. Queria que você comentasse sobre isso também. Obrigado. Eu falo da primeira parte do lado humano. O Matheus, eu acho que é meu auxiliar com 8, 9 anos de idade, onde o pai dele assistia todos os jogos, gravava em fita cassete, aqueles que ele não podia assistir, para analisar, escrever todas as situações táticas de cada um. E um dia eu estou saindo de casa e voltei e tinha tido um jogo. E quando eu cheguei em casa, surpresa, ele pegou a fita cassete e me entregou. Ele disse: ó, pai, eu gravei para ti. Eu disse: filho, que jogo teve? Desculpa, não era um jogo com equipes fera. E ele teve a atenção de trazer, não quero dar nome, mas um jogo de um nível um pouco menor, para que eu tivesse a condição de assistir. Então, assim como pais médicos que são e têm seus filhos médicos, o doutor Aloir é o meu amigo que tem, assim como outros que têm filhos que seguem o mesmo norte dos pais, eu tive a felicidade de ter não só um filho, um grande profissional muito qualificado do lado, e que a gente fica em embate às vezes, o que mais sai choque não é nem com o Kleber há mais tempo, nem com o César, nem com...
A liberdade, né? A liberdade também causa atrito. Não é só na parte boa, é difícil também às vezes. Para ele e para mim, mas é muito mais prazeroso do que difícil ter um mestre. Aprender com um mestre desde a infância é um privilégio. É um privilégio. Quanto aos laterais, a gente não falava antes sem ter uma base, né? Então, quando a gente falava que a gente acreditava nos três, quando estavam aqui, e hoje no Varela e no Wesley, é porque a gente acredita no dia a dia o que eles mostram para nós. E talvez a gente tenha que descobrir como fazer com que eles mostram no dia a dia apareça em campo. E hoje é legal ver o Varela sendo reconhecido por ele estar conseguindo demonstrar isso. E eu tenho certeza que com o tempo, com o espaço e com o dia a dia, com a evolução, o Wesley tem 20 anos. Esse garoto também vai dar muitas alegrias para nós, para o clube, e tem um grande caminho pela frente, sim. Boa noite, gente. Muito obrigado, professor Tite.